fez formoso, belo, perfeito, cheio de glória. Diz a Escritura que Deus formou o homem do pó da terra e o colocou num jardim. Mas no capítulo 2 de Gênesis, o versículo de número 9, está escrito assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, Deus plantou duas árvores. Uma árvore era chamada árvore da vida, e a outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses dois irmãos aqui vão estar representando essas duas árvores. Eu vou pedir que o César, que está de paletó verde, mais bonito, não é? Ele vai ser a árvore da vida. Já o nosso irmão ali, o Emanuel, vai ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que no jardim, Deus colocou o quê? Duas árvores, bem no meio do jardim, com a mesma distância de um lado para o outro, tudo era bem igualzinho. As pessoas podiam chegar no meio do jardim, aquelas duas árvores. Uma árvore chamava-se como? A árvore da vida. A outra chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2 ainda, no versículo 16 e 17, o Senhor se refere a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo assim, Gênesis 2, versos 16 e 17, diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De todas as árvores do jardim, todas elas, eram milhares e milhares e milhares de árvores, o homem podia comer. Mas o Senhor disse que ele não podia comer da árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, iria acontecer o quê? Ele iria morrer. Não no sentido a morte física apenas, porque a história no capítulo 3 diz que o homem foi tentado e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não morreu fisicamente naquele instante, ele morreu espiritualmente. Morte não significa fim, destruição, aniquilamento. Morte é separação. Antes o homem experimentava comer também da árvore da vida, no sentido que ele tinha a própria vida do Senhor, relação, comunhão com Deus. Mas no momento em que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado, o fruto desta árvore, basicamente é a desobediência. O fruto que o homem comeu não foi sexo, porque Deus havia celebrado o casamento do homem, e Deus havia dado ordem expressa ao homem para ele crescer e multiplicar. O pecado do homem no jardim do Éden não foi o pecado de ordem sexual. O fruto não era maçã, não tem nada disso maçã na Bíblia, isso é história para boi dormir. Não entenda que seja maçã, nada disso, não é por aí. O pecado do homem foi a desobediência. E desde então, o homem tem feito o quê? Existem duas fontes de vida. Existem duas maneiras através das quais o homem vai viver. Ou ele vive se alimentando da árvore da vida, ou ele vai viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. À medida que caminhamos nas Escrituras, é verdade que essas árvores não existem mais, mas os princípios dessas árvores continuam de uma forma muito clara, passando por toda a Bíblia. E basicamente, todos os que estão aqui nesta noite, ou estão comendo da árvore da vida, ou estão se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma questão de escolha na vida. Tudo é uma escolha. Deus lá no jardim havia plantado milhões e milhões e milhões e milhões de árvores, mas o Senhor disse: olha,
desta vocês não podem comer. Deus separou apenas uma. E ele disse, desta vocês não podem comer, porque no dia em que comerem, vocês morrerão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o homem comeu desta árvore, quando o homem pecou, esse elo de ligação, que era a própria vida de Deus plantada no coração do homem, este elo foi quebrado, foi rompido. E por isso, Deus teve que expulsar o homem do jardim, para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida, e se ele assim fizesse, haveria uma confusão muito grande, porque o homem viveria sempre com a culpa. E em razão disso, Deus o expulsou do jardim, e houve todo um processo agora de restauração. E quando nós caminhamos no Evangelho de João, no capítulo 15, vamos então para o Evangelho de João, no capítulo 15. Se pertinho de você tem um irmão que não teve o privilégio de trazer a Bíblia, ofereça a sua, porque no culto nós anunciamos a palavra, pregamos a palavra, e é importante que ele tenha a Bíblia. Lucas, capítulo... aqui Lucas, é João, meu irmão, João capítulo 15. Ao lermos o texto, e eu gostaria que você lesse comigo, vamos ler juntos, todos juntos, amém? Isso, quero ver os lábios abertos e o coração também. Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Queridos, eu não posso afirmar que a árvore da vida no jardim fosse uma videira, mas eu também não posso dizer que não fosse, porque Jesus usou exatamente a figura desta árvore, uma videira, para falar que ele era a videira. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia, o momento quando comemos do pão e bebemos do cálice com vinho. O vinho é um símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós. E é tão interessante que no Velho Testamento há uma expressão que passa que diz que a vida está no sangue. A vida está no sangue. A árvore da vida, ela provoca sempre algo: vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai levar sempre a um ponto final. Qual é? A morte. A árvore da vida significa a própria vida do Senhor em nós. As decisões, as atitudes, o caráter, as decisões tomadas pela árvore da vida, ou seja, a vida do Senhor em nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos fala de modo assim muito claro da minha razão, do meu intelecto, da minha compreensão natural em viver e em tomar atitudes também. Basicamente, como eu disse, todos os que estão aqui ou vivem pela árvore da vida ou vivem pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma característica da árvore da vida é que ela sempre traz o resgate, ela sempre traz a vida, ela sempre provoca esperança. É tão interessante que se nós caminharmos e você observando os 4 evangelhos, a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus sempre se alimentou da árvore da vida. Jesus nunca tomou nenhuma decisão firmada apenas no seu intelecto. Jesus não viveu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se assim ele tivesse feito, todas as suas atitudes teriam sido o quê? De morte. Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Por que ele teve que nascer de uma virgem? Por quê? Porque ele não podia trazer no bojo da sua alma, da sua estrutura, esta semente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando o homem no jardim comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, este mal passou a fazer parte da estrutura do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. O homem, ele é pecador não é porque peca, ele peca porque ele é pecador. Ou seja, a estrutura dele foi maculada. Jesus teve que nascer de um modo diferente, exatamente para não trazer esta semente na sua alma. Por isso ele viveu sem pecado. Ele escolheu não pecar. E ele não teve aquilo que é conhecido como o pecado original. Ou seja, por isso que ele teve que nascer de uma virgem. Não foi de um contato natural sexual. A semente, a palavra de Deus é a semente que foi plantada no ventre de Maria e germinada pelo Espírito Santo. E o Espírito e a palavra sempre operam juntos para produzir o quê? A vida. Nesse exato momento, enquanto eu falo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é esperma, é semente que é plantada no seu espírito, para que sob a unção do Espírito Santo possa produzir esta vida espiritual, que é a vida do Senhor em nós. Então, se vivemos pela árvore da vida, nós sempre vamos provocar vida. E quando eu menciono a árvore da vida, tem nada a ver com um jornal chamado Árvore da Vida, e não tem nada a ver com uma denominação chamada Árvore da Vida. Eu falo da árvore da vida que está na Escritura, a palavra de Deus. Se caminharmos com o Senhor Jesus,
Hoje, pela manhã, eu mencionei aquele episódio daquela jovem que foi apanhada em flagrante adultério. Estava lá com um homem, foi arrastada diante de Jesus. E ali estavam os fariseus, religiosos. Estes homens comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus sempre se alimentava da árvore da vida. Agora, aqueles dois grupos, Jesus e os outros, queriam resolver o problema da mulher. E o problema dela qual era? Ela precisava parar de pecar. Ela precisava parar de pecar. Ela não podia continuar numa vida pecaminosa. Mas aqueles que se alimentavam da árvore do conhecimento do bem e do mal, a maneira que eles entendiam de fazer a mulher parar de pecar, qual era? Ela deve ser o quê? Apedrejada até a morte. Então aqueles que têm apenas o conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles imaginam, eles raciocinam, maquinam, vamos matá-la, porque se nós matarmos, resolvido está o problema. Mas o que fez Jesus? Jesus se alimentava da outra árvore, e ele provocava o que? Vida. E a maior força do universo é a vida. É a vida. Não adianta nós tomarmos um defunto, tentarmos maquiá-lo, colocar perfume sobre ele. Falta o essencial, que é a vida. Aqueles homens eram apenas religiosos. O que fez Jesus? Jesus trouxe uma palavra àquela pobre moça de quê? De perdão. Ele disse: eu te perdoo. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus resolveu o problema dela. Aqueles que se alimentam só da árvore do conhecimento do bem e do mal, matam, acabam. Aquele que se alimenta da árvore da vida, ele tem um outro estilo de vida. E basicamente esse estilo de vida, ele vai de encontro à nossa própria natureza. Porque ele mexe. É um desafio tremendo, a característica do cristão. E quando você percebe a própria vida de Jesus, eu posso dizer que aquele que se alimenta da árvore da vida, ele é, usando um termo assim só para os irmãos entender de uma forma muito clara, inocente. Ou seja, se você acompanhar Jesus, percebe em Jesus uma inocência pueril. Ou seja, no momento quando ele confrontou aqueles que estavam com as pedras ali, ele foi tão inocente em certo sentido. Ele sabia que a mulher estava ali, sabia que a lei dizia, mas a inocência dele, ou seja, aquele modo tão de criança, ele disse o quê? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como uma criança. E é tão interessante que houve um momento que Jesus falou assim. Vamos aqui para Mateus. Mateus, capítulo de número 18, versículo 3. Mateus, capítulo 18, o versículo 3. Mateus, capítulo 18, o verso de número 3, Jesus falou assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Aquele que se alimenta da árvore da vida, esta característica dessa inocência passa no semblante dele, nas palavras, nas atitudes, nos gestos. Jesus falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. O problema é que tem muitas pessoas que se convertem e ficam comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a malícia, a razão o domina. Esse sentido de inocência parece que não existe. Ou seja, aquele sentido de criança, aquele sentido assim tão inocente, como Pedro estava lá no barco, e Jesus falou: Pedro, pode vir. E o que ele fez? Colocou os pés para fora do barco e começou a caminhar nas águas. Enquanto ele caminhava na sua inocência, tudo caminhava bem.
bem. Mas no momento quando ele começou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Eu andando por cima das águas, eu vou afundar. Isso quebra a lei da natureza, não é assim. A água não é sólida. E no momento quando ele começou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, glu, 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 ele foi afundando. E ali Jesus estava pronto, quando ele disse: Senhor, Jesus o salvou. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas começam a viver a vida alimentando-se da árvore da vida. Tem aquela inocência da fé, aquela inteireza. Se você olha para uma criança, pode perceber como que uma criança dá um sorriso, não é assim? É aquele sorriso largo, gostoso. A criança assim, ela se junta com os outros, pode colocar 5, 10 crianças num quarto, e daí em meia hora, pode saber que ele sabe o nome, o menino sabe o nome de todos que estão ali. Coloca 10 marmanjos ali, uma hora depois cada um está quase... um não sabe nem o nome do outro. Ou seja, aquela facilidade que existe. Ou seja, aquilo que o Senhor espera é que a sua igreja, nós aqui em Lagoinha, uma expressão da igreja do Senhor em Belo Horizonte, que possamos nos alimentar da árvore da vida. Abra novamente a Escritura em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, os versos 25 e 26. Mateus capítulo 11, versos 25 e 26. Jesus disse: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Os sábios, os instruídos deste mundo, eles se alimentam sempre da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, da razão apenas, do intelecto apenas, muitas vezes de uma teologia fria, legalista, mas não tem aquela pureza, não tem aquela inocência daquele que percebe que a vida que flui da árvore da vida é que deve ser o nosso estilo de vida. Por isso que Jesus, ele disse assim: Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, aquele que só se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fica sábio, fica entendido em muitas coisas, mas ele perde exatamente aquela característica bonita, que é exatamente a característica da inocência. Ou seja, aquela característica assim, tão de criança que deve existir. Quantas vezes a fé, quando a pessoa vem para o Evangelho, aceita Jesus, ele começa sempre se alimentando da árvore da vida. Tudo é tão bonito, ele vibra, ele está cheio de Deus, na verdade. Mas de repente, ele começa a ser contaminado por outros. Ele começa a ser estragado por outros que comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele começa a ter uma fé racional apenas. E ele começa a ter aquela secura na sua alma, nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Quando Jesus, lá no capítulo 15 de João, conforme lemos, ele diz que aquele que se alimenta da árvore da vida, ele disse um novo mandamento: eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Isto é possível como? Quando você se alimenta apenas de quê? Da árvore da vida, não é verdade? Por outro lado, se a pessoa vive de um lado ou de outro, aquele que se alimenta só da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem tanta dificuldade. Por quê? Se alguém o machuca, o fere, pisa no pé dele, vai brotar dentro dele uma coisa. O quê? Amargura. E a Bíblia fala que a amargura lança raízes profundas. Aquele que se alimenta da árvore da vida tem uma facilidade tremenda para perdoar. As crianças, quando alguém faz alguma coisa, faz assim: estou de mal de você. Mas daí a 2 minutos, o que acontece? Eles estão se abraçando, beijando e brincando juntos novamente. Aquele que se alimenta só da árvore da vida, ele tem essa capacidade. Mas o que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele guarda rancor. Ele guarda, ele diz: eu perdoo se ele vier me pedir perdão.
Eu perdoo se ele consertar a vida. Eu perdoo assim. Eu perdoo assado. Quantos conflitos conjugais. Eu posso dizer que toda briga dentro do casamento, toda confusão dentro do casamento é exatamente isso. Se os cônjuges se alimentam apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, é sempre uma questão do meu direito. É meu direito, é meu isto, é meu aquilo, é meu aquilo. Mas quando os dois se alimentam da árvore da vida, como que é tão diferente? Há aquela disposição bonita, não é verdade? Não apenas de se perdoarem, de viverem juntos, fluindo toda a graça e todo o favor do Senhor. Quando você encontra um irmão e quando você tem esta compreensão bonita de passar para ele a vida do Senhor, como que é tão diferente? Hoje pela manhã eu mencionei a história de José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Se você não conhece a história de José, procure lê-la. Começa no livro de Gênesis, no capítulo 38, e vai até os 50. José tinha apenas 17 anos, quando seus irmãos invejosos o venderam como escravo, rasgaram suas roupas. E se você acompanhar a história de José, quanta traição ele experimentou. Seus irmãos o traíram. Ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e lá a esposa de Potifar o tentou seduzir. Mas o que acontecia? José sempre se alimentava da árvore da vida. José não era melhor do que você. O alimento de José que era diferente. Ele havia escolhido sempre comer da árvore da vida, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve um dia em que Potifar não estava em casa, ninguém estava em casa, e aquela mulher bela e sedutora, sozinha, e ela queria José. O teatro estava todo armado, o cenário estava pronto, mas o que aconteceu? Quando aquela mulher chamou José para ir para a cama com ela, o que fez José? Quando você percebe a inocência dele, pode perceber este fruto, como que provoca, o que fez José? José simplesmente correu daquela mulher, correu. Ela depois o traiu porque ela vivia segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Maquinou dizendo que foi José que havia intentado contra ela. Em razão disso, José foi lançado no fundo de um cárcere. Hoje, um grupo de nossa igreja esteve visitando o presídio lá de Neves para evangelizar. Hoje, depois de milhares de anos, um presídio é um lugar horrível, mais horrível, mal cheiroso. Lá no Egito, as prisões do Egito deveriam ser horríveis. E agora José estava ali. José podia ser aquele moço todo recalcado. José podia ser aquele moço assim cheio de amargura na sua alma. José podia ser aquele moço assim tão horrível. Mas por que ele não era? Por quê? Porque ele se alimentava da árvore da vida. E no capítulo 50, Gênesis capítulo 50, o verso de número 15, nós encontramos agora, logo depois que Jacó morreu, os filhos, os irmãos de José, estavam temerosos, que agora que o pai morreu, José então iria vingar-se, iria matá-los, iria desforrar tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele. Mas José, ele sempre se alimentava da árvore da vida. Desforra é para quem vive se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é dar aquela em troca, o troco. Olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 50, o verso de número 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ou seja, aqueles que vivem pela árvore do conhecimento do bem e do mal, tem esta lei da retribuição. Ou seja, se ele me magoa, eu magoo também. Se ele me fere, eu feiro também. Compreende? Ou seja, eu sempre vou desejar para o outro. Um dia eu fui numa loja e estava escrito assim: Deus te dê em dobro tudo que me desejares. Ou seja, é a filosofia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é esta lei da retaliação.
Agora, José não viveu assim. Olha o verso 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Por que José chorou? Porque eles não precisavam pedir. Eles não precisavam nem pedir. Eles estavam com medo, eles mandaram alguém falar com José. Eles não tinham nem cara de chegar dentro de José. Mandaram mensageiros para pedir perdão. Agora o que fez José? José chorou enquanto lhes falavam. É tão interessante que as crianças choram. O menino chora. O menino chora com facilidade. Uma das situações que você pode perceber, se você estiver se alimentando muito da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que quem se alimenta muito dessa árvore chora muito pouco. Chora muito pouco. Aquele que se alimenta da árvore da vida chora muito. Ele chora. Chora pela desgraça do outro. Chora pela dor do outro. Chora. Eu não sei o que você sente quando mora um colega de trabalho, um conhecido, quando você vê um lar que se desfez, quando você vê alguém em necessidade. Qual é o seu sentimento? O sentimento daquele que se alimenta só da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz assim: ah não, isto é a crise, ah é assim mesmo, bem feito, aconteceu isto. Quando você percebe, muitas vezes, o marginal sendo morto, ou uma criança sendo morta, qual a situação? É bom lembrar que tem mãe por trás, tem pai, tem filhos. A viuvez, a choro. Qual o sentimento? Aquele que se alimenta só da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é seco, a pele é grossa. Quanto mais você se alimentar da árvore da vida, mais sensível você vai ficar. Você chora à toa. Olhe para os olhos do seu irmão que está ao seu lado. Quando nós cantamos adorando a Jesus, qual o seu sentimento quando cantamos Rude Cruz se erigiu? Apenas na mente. Mas quantas vezes você canta e as lágrimas lavam seu rosto? A sensibilidade. E diz aqui o texto: José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram seus irmãos, o verso 18, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais. Acaso eu estou no lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se você pudesse entender todo o mal que esses irmãos aprontaram para José, como que eles o fizeram sofrer, como que José perdeu a sua juventude. José estava lá mofando, no fundo de um cárcere. Ele podia estar apenas o quê? Ruminando vingança, 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 vingança. Mas a inocência provocada pelo alimento que era a árvore da vida. Ele disse: vocês intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Querido, quando você tem essa atitude de criança, você pode estar certo que Deus não vai permitir que alguém abuse de você. Podem tentar o mal, mas Deus vai transformá-lo em bem. É o que está aqui. O problema é que muitas vezes você pega pelo conhecimento do bem e do mal, você diz: bem, eu não deixo isso, eu não levo desaforo, eu não aceito essa situação,
E é exatamente porque você toma atitudes racionais. Você toma atitudes que seus olhos ensinam, atitudes que você percebe na televisão e em tantos outros lugares, você vai procurar agir dessa maneira. E dessa maneira você sempre vai ser levado o quê? À morte. O produto final daquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal é a morte. Seu casamento. Muitas vezes houve lá uma situação difícil, uma traição, uma situação, aí a árvore do conhecimento do bem e do mal diz, não, você não pode perdoar, você não pode aceitar, você tem que acabar. Aí você acaba e morre. Mas quando você se alimenta da árvore do conhecimento da vida, a árvore da vida, flui essa inocência. Deus pode. E você pode tomar todos os exemplos das Escrituras. Ele diz aqui, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não significa, se você assumir essa posição de se alimentar sempre da árvore da vida, você vai ser um nariz de cera para as pessoas fazerem o que quiserem com você, pisarem em você. Não, há um limite. Deus intervém. É verdade que quando você percebe Jesus, a inocência dele, o animal que é uma figura de Jesus, qual é? A ovelha, o cordeiro. A Escritura diz, como cordeiro, inocente perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O problema é que muitas vezes, aquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, a figura para ele qual é? O lobo. O lobo. Garra, deitar, morde, destrói. E Jesus falou que eu vos tenho enviado como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus falou isto. Jesus não enviou você como ovelha para o meio não enviou você como lobo para o meio dos lobos. Ele te enviou como ovelha para o meio dos lobos. É o que a palavra diz. Mas a única maneira de você ter essa característica de ovelha é se você estiver se alimentando da árvore da vida. Se você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você é lobo. Você age como lobo, tem cheiro de lobo dentro de lobo. Muitas vezes você pode ser lobo e ter apenas uma capinha de ovelha, mas a sua natureza é a natureza de lobo. Os irmãos estão entendendo? Jesus diz, eu enviei vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Os lobos estão aí fora, querendo realmente mil coisas. Mas quando você começa a entender isso, não tem coisa melhor para a ovelha. O Salmo 23, como que diz? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, mesmo no meio dos lobos ferozes, o Senhor diz, eu tenho colocado uma mesa para as minhas ovelhas. A única defesa que a ovelha tem é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A defesa da ovelha, a ovelha não sabe morder. Ela não é como o porco-espinho que as pessoas não podem nem chegar. A ovelha é tão dócil, tão inocente. E à medida que você se alimenta da árvore da vida, essa característica dessa inocência flui na sua vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é muito razão. Você pode ver todo fofoqueiro, toda pessoa que fala demais, eles não se alimentam da árvore da vida, só daquela ali. Pode ver como que as palavras só provocam divisões, há um racionalismo, uma razão, algo assim muito forte. Pode perceber a amargura na vida. Aquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma indiferença, o egoísmo, ele é o centro. Mas aquele que se alimenta da árvore da vida, o amor, o perdão, a graça, a generosidade, passa de uma forma muito grande. E essa característica dessa inocência passa a existir como uma criança. Jesus falou, vocês devem ser como crianças. A criança confia. A criança, ela é simples. Um dado. Eu esqueci que nós não levantamos nossas ofertas e os dízimos. Mas olha só. Aquele que é um crente, mas que vive
pela razão, árvore do conhecimento do bem e do mal, ele nunca entrega o dízimo. Nunca. Porque ele diz assim, não, isso vai fazer falta para mim. Ou seja, eu entregar 10% de tudo que eu ganho para Deus, está aqui na Bíblia. O Senhor diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O outro, que vive pela árvore da vida, ele faz tão espontâneo. A vida, não existe vida no sentido artificial, ninguém pode criá-la. As pessoas podem imitar, mas a vida é que traz. Então, nesse instante, vamos fazer isso. Já que ficou assim meio atrasado, eu vou pedir que os diáconos venham aqui à frente. E você, por um momento só, antes de nós prosseguirmos, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Nessa questão financeira, há muitas pessoas caminhando em situações delicadas, porque têm se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você apenas vê, caminha pela razão, e não é por aí, é por fé. É uma expressão de amor profundo a Jesus. Quanto mais a vida do Senhor estiver em sua própria vida, mais você vai manifestar a vida do Senhor. Você vai ter esse entendimento, esta compreensão. E a questão do dízimo, o Senhor falou, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção e bênção sem medida. É tão interessante que a criança, ela dá tudo, não é assim? A criança, se você falar com ela, algumas já começam a se alimentar do conhecimento do bem e do mal bem cedinho, são muito egoístas. Mas normalmente você fala, entrega tudo. E ela sabe da provisão, ela confia. Nesse instante você vai colocar o seu coração no coração do Senhor. Vai separar o seu dízimo, que você vai consagrá-lo. Dentro do boletim você recebeu um envelope e vai prepará-lo agora. Nossas ofertas de hoje irão suprir as necessidades da construção do templo. Você vai fazer com muito amor. Aquele que se alimenta da árvore da vida, há uma característica nele, que é a generosidade. Ele é generoso. O que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é avarento, ele é ganancioso, ele vê, ele mede as coisas pela sua razão. Não. O que se alimenta da árvore da vida, ele mede pelo coração dele. É um coração largo, generoso, amigo. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, irmãos. Vamos dar nossas mãos. Mais diáconos devem vir aqui à frente, porque tem poucos aqui. E nós vamos cantar um cântico que diz: és a vida de minha alma. Cristo, meu Cristo, és a vida de minha alma, és Jesus, meu Salvador. E enquanto nós estivermos cantando, você vai separar o seu melhor para consagrar ao Senhor. Hoje nós estamos iniciando, é o primeiro domingo do mês. Não sei como tem sido a sua fidelidade ao Pai, mas deixe que seu coração, que você seja um fiel dizimista, não por uma compulsão legalista, mas em profundo amor ao Senhor. Os diáconos não recolham agora. Agora é esse momento de preparação do nosso coração.
Amém. Amém. Vamos assentar agora. E os diáconos vão se aproximar de você, esses queridos irmãos, para que você tenha o privilégio de plantar uma semente. Isso. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a verdadeira vida. Tu és a vida. Tu és a vida de nossa alma. Tu és a fonte, Senhor. Tu és Jesus, meu Salvador, Cristo. Cristo, Cristo. Amém? Nós vamos escolher viver nos alimentando de qual árvore? Quantos que querem realmente viver da árvore da vida? Amém? É tão interessante, irmãos. Esta inocência que o Senhor trouxe, nessa revelação do próprio Jesus. O primeiro mártir da fé chamava-se Estevão. Estevão. E vocês conhecem a história, que em razão da sua fé, ele foi apedrejado. Mas antes de ser apedrejado, ele orou, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão tinha família, Estevão tinha amigos, Estevão tinha irmãos, Estevão tinha pessoas assim tão chegadas a ele, e as pedras iriam destruí-lo, porque aqueles que se alimentam da árvore da vida, eles odeiam aqueles que se alimentam da árvore da vida. Aqueles que se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, odeiam os que se alimentam da árvore da vida. E o que fez Estevão? Estevão invocou o perdão, dizendo: não lhes impute este pecado. Jesus, quando estava ali na cruz, as palavras dele para aqueles que lançaram impropérios, tinham cuspido, batido, ferido, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como? Como que Jesus conseguia perdoar? Porque ele se alimentava da árvore da vida. Como que Estevão conseguiu perdoar? Porque ele se alimentava da árvore da vida. Se você simplesmente se alimentar da razão, do intelecto, qual é a atitude? Jesus falou: aquele que te ofender, te bater numa face, você deve fazer o quê? Oferecer a outra. Mas se a pessoa não estiver alimentando a árvore da vida, se alguém bate aqui, ele dá um murro aqui. Não é assim? Ele disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas como? E 2? Porque durante aquela caminhada, aquele que tem a vida, passa a vida para o outro. Está compreendendo? Passa a vida para o outro de uma forma tremenda. Comunica vida, comunica graça, esperança. Há esse testemunho fortíssimo que deve existir. Não existe nada que mais impacta os outros do que a vida. Algumas pessoas estão assim muitas vezes morrendo. E quando eles experimentam uma transfusão de sangue, ele recebe o quê? A cura, não é assim? Que coisa, novamente. Ele recebeu o quê? Vida. Recebeu vida. Meus irmãos, o mundo, o que os homens precisam,
É exatamente disso, de vida. Aquele que se alimenta da árvore da vida, ele tem um sentido muito forte de ser servo. Ele serve os outros. Olha o que está escrito aqui em Marcos 9, 35. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, verso de número 35. Jesus falou assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aquele que se alimenta só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não cabe na cabeça dele isso nunca. É a questão do meu direito, meu lugar, minha posição, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas aquele que se alimenta da árvore da vida, ele é tão simples. Ele não tem essa preocupação nenhuma de posição. Ele quer o quê? Passar a vida. E o Senhor disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Houve um irmão que me impressionou muito. Ele se chamava Samuel Morris. E Samuel Morris foi estudar no seminário. E quando ele chegou, os alunos estavam sempre brigando pelos melhores aposentos, o quarto que tivesse melhor conforto. E perguntaram para ele assim: Samuel, qual o quarto que você quer ficar? E a resposta dele foi essa: eu quero ficar com o quarto que ninguém quer. Eu quero o quarto que ninguém quer. Ou seja, isso toca muito nossos direitos, posições. E o que aconteceu? Daquele seminário a gente não conhece o nome de ninguém. A gente conhece o nome de Samuel Morris. É tão interessante que o impacto que aquele que vive se alimentando da árvore da vida passa para os outros. Ele é amigo, ele é carinhoso, ele é prestativo, flui, ele é bondoso. Meus amados, a nossa fé é uma fé que não é para ficar na cabeça. Aquele que se alimenta só da árvore do conhecimento do bem e do mal, fica tudo na cabeça. Ele ouve mais um pouquinho, não põe nada em prática. Ele não consegue viver, porque ele escolhe não viver. Ele está sempre ali raciocinando assim, e tal, como é que eu tiro vantagem aqui? E é tão interessante que aquele que se alimenta da árvore da vida, no sentido de ter o coração: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a vida da minha alma. Começa a ir fluindo toda essa beleza do próprio Senhor. Em Mateus capítulo 20, a partir do verso 25. Mateus capítulo 20, a partir do verso 25. Jesus disse assim, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa característica daquele que se alimenta da árvore da vida. Ele diz: tal qual a mim, Jesus falando, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantas vezes lá no seu trabalho você pode tentar pregar, colar um folheto, não é errado fazer isso, mas quando lá no seu trabalho você ajuda um colega a fazer algo, quando você o abençoa, compreende? Está lá alguém
está na hora de ir embora e ele deixou algum trabalho para trás e ele precisa sair, você diz, não, deixa eu ajudar você. Comunica, é aquele evangelismo que passa pela vida, por um testemunho que contagia. Muitas vezes nós seguramos as coisas, seguramos e nós perdemos, não é por aí. Mesmo na evangelização, não há impacto maior do que esse. Jesus falou, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Vosso servo. Quando você vira para o seu irmão e diz, o que eu posso fazer por você? Diz então para o irmão que está ao seu lado, de brincadeirinha, mas de verdade, o que eu posso fazer por você? Muitas vezes a gente nem pergunta o nome do irmão, com medo do irmão falar assim, olha, minha mulher está de cama, minha esposa está doente, eu estou desempregado, eu estou sendo despejado da minha casa. Quantas vezes as pessoas vêm para a reunião e ficam lá no cantinho e ele não quer nada com ninguém, porque ele não se aproxima. Meus irmãos, a igreja que o Senhor quer não é esta igreja de conhecimento apenas, não é esta igreja que flui da árvore do conhecimento do bem e do mal, é esta igreja que flui da árvore da vida, onde os irmãos passam a ter compromisso um com o outro, nesta inocência da palavra, neste servir. Em Filipenses capítulo 2, ao testemunho de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3 até o 8. Vamos ler todos juntos. E agora você vai perceber, será que eu tenho vivido pela árvore da vida, ou será que eu estou vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal? Filipenses capítulo 2, verso 3. Vamos ler juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso modelo. Ou seja, aquele que se alimenta da árvore da vida, esse sentido de servir é forte na vida dele. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é servir do que ser servido. Meus irmãos, eu sonho. E creio que esse sonho será realidade. Vivemos realmente a nossa igreja, irmãos. Uma igreja assim tão amorosa, tão carinhosa. Quando as pessoas chegarem aqui, podem entrar, podem entender a pregação se for o caso, mas quando eles saírem, eles vão dizer assim, eu nunca estive num lugar onde eu percebi tanto amor e tanto carinho como na igreja da Lagoinha. Amém? As pessoas podem falar que o povo é barulhento, ora, canta, o moço da bateria toca muito alto e faz isso e tal coisa, mas vamos falar como aquele povo se ama. Meus irmãos, ser igreja não é ter um nome apenas no fichário. Ser igreja é receber vida e passar esta vida. Atitude de servo muda o coração. Atitude de servo no marido. Quando o marido chega em casa e se ele se alimenta da árvore da vida, ele vai chegar, mulher, cadê a comida? Isso você não fez e tal. E não é por aí. Quem sabe a coitadinha passou um dia difícil, estava nos dias dela, ficou complicado, e aconteceu mil coisas, e ela ficou na cama, e ele, quando ele é um servo, ele dá um beijo gostoso e diz, querida,
Olha, hoje você vai comer uma comida tão gostosa que eu vou fazer para você. Os filhos. Quando os pais criam os filhos pela árvore da vida, não pelo conhecimento do bem e do mal. Hoje eu estava falando com a minha Ana Paula, na hora de vir para a igreja, ela estava perguntando: pai, qual que roupa que eu vou? Eu falei: vai com a que você foi de manhã. A árvore do conhecimento do bem e do mal diz que você tem que usar uma roupa em cada reunião. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal diz que para você ter sucesso é esse consumismo que tem aí. Você tem que jogar ioiô, senão você está fora da moda. Não, solta papagaio. Por quê? Aquele que vive da árvore do conhecimento do bem e do mal, atrás tem uma mente satânica, que é a mente do mundo. Que é essa mente que você é aceito pela sua roupa, você é aceito pelo seu carro, você é aceito pela sua posição. Não é assim. A árvore da vida aceita os outros por aquilo que eles são, não por aquilo que eles têm, não pelo grau de intelectualidade, nada disso. Somos igreja, é algo tão diferente. Comece a ter essa compreensão. Aquele que vive da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só quer andar, diz lá muitas vezes um desmolecado, homossexual, tem que ser essa moda, tem que ser assim, e daí a pouco ele vai nela. Aquele que tem a vida da árvore da vida, ele anda de uma forma bonita, decente. Olha só, tá vendo? Não compreendo, mas não precisa. Por quê? Aí fora tem aquele consumismo, tem. Não é assim. A força. Deixa o bilhetinho, tem uma senhora passando mal. Vem cá, Marcelão, fica aqui no lugar da árvore da vida. Vem cá. Isso. Fique firme, hein? Cansa ficar ali na frente, né? Meus irmãos, nós estamos rindo, mas a fé é assim. Como é que vocês imaginam que quando Jesus pregava as pessoas, tinha um momento que o povo ria? Quando Jesus tomava a criança nos colos, será que era carrancudo? Não. Esse aspecto de servir no seu trabalho, quando você se alimenta da árvore da vida, você quer servir. Você quer servir. Você está pronto? O que eu posso fazer? Posso ajudar? O que pode passar? Existe algo, quando você se alimenta da árvore da vida, você mostra respeito. Respeita as pessoas. Cultiva um caráter bonito. Você tem alegria em lavar os pés dos seus irmãos, de curar as feridas. Agora, o que acontece? Aquele que vive pela árvore da vida, ele mantém um coração limpo. Esse aqui mantém uma cabeça cheia. Aquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele mantém a cabeça cheia. Mas o que se alimenta da árvore da vida mantém o coração limpo. Mateus, vamos para Mateus. Mateus, capítulo 5, verso de número 44. Mateus 5, verso de número 44. Somente a esse que recebe a vida pode fazer isso. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos
perseguem. Mas você não ora pelos que te perseguem assim, Senhor Jesus, mata-os. Você ora abençoando. Senhor, eu abençoo. Imagina aquele chefe no seu trabalho, aquele homem déspota, aquele patrão mesquinho, aquele seu colega de trabalho que faz tudo para te prejudicar. Quando você começa a orar por ele, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, crianças do vosso Pai Celeste. Essa inocência, ou seja, só um inocente é que ora pelo que o persegue. Só o inocente que consegue orar por aquele que persegue. Aquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não consegue de forma alguma orar. Ele quer que o maldito morra. Mas o inocente quer que o maldito seja bendito. É algo completamente diferente. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24 dizem assim: 23, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aquele que se alimenta da árvore da vida, sempre é aquela pessoa reconciliadora. Ou seja, não tem espaço para o diabo ministrar na vida. O verso 25 diz: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, o que se alimenta da árvore da vida, ele faz acordo, ele abençoa, é tão diferente, e ele mantém o coração dele sempre tão puro diante do Senhor. Não existe nada mais belo no mundo do que vivermos assim, e vivermos perdoando uns aos outros. A palavra diz que do modo como o Senhor nos perdoou, assim nós devemos perdoar. O único modo, a única capacidade que você tem de poder perdoar outra pessoa é se você estiver se alimentando da árvore da vida. Nós vamos parar um pouco agora. Antes de prosseguirmos em outras ocasiões, vamos continuar falando. Basicamente, nós somos aquilo que nós alimentamos também. Eu não sei explicar muita coisa, alguns médicos podem me ensinar. Quando uma pessoa come muita cenoura, eu não sei porquê, a pessoa fica amarelo, não é assim? Minha doutora pode explicar isso, não tem isso? E com muita cenoura, fica assim. Quanto mais você se alimentar da árvore da vida, você vai ficar parecendo com a própria vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus disse que aquele que se alimenta da árvore da vida, ele é simples, inocente como as pombas, mas ele é prudente como as serpentes. Não significa que se você for alimentar sempre da árvore da vida, os homens vão fazer o que quiserem com você. Podem até fazer, só com a permissão do Senhor. Ele vai transformar isto em um motivo de bênção para a sua própria vida. Amém? Amém mesmo? Vamos nos colocar em pé nesta hora. Minhas duas queridas árvores podem descer. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Qual tem sido a fonte da sua existência? Somente a sua razão, seu intelecto, só o fato de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Sua razão, ela leva à morte. Mas se você, querido, escolher a vida, o Senhor disse: eis que vos proponho a morte e a vida. Escolha a árvore da vida. Escolha comer do fruto da vida, que é Jesus. Escolha tomar as decisões pela árvore da vida. Muitas vezes, como José, talvez você seja levado no cárcere, situações terríveis, mas o Senhor vai transformar isso em bem. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Se você não achar, seus filhos o acharão. Talvez no lugar onde você esteja vivendo, talvez o seu próprio casamento, seu trabalho, sua escola, seu coração, você esteja caminhando mais pelo seu intelecto, pela sua razão, por aquilo que seus olhos percebem, por aquilo que você pode tocar, ver, sentir, chorar, do que por fé. A Bíblia diz para não andarmos por aquilo que os nossos olhos veem. A realidade do mundo é o que não vemos. E o mundo invisível é mais real do que o visível. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando você toma realmente o Senhor como a fonte da sua vida, como o mais importante no seu viver, Jesus, tudo mais, tudo mais, virá só como um acréscimo. Se você tem vivido, mude agora da árvore da vida, mude da árvore do conhecimento do bem e do mal para a árvore da vida. Amém? Nós vamos orar agora. Quantos que querem viver pela árvore da vida? Levante a mão agora. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Vamos orar. Feche seus olhos e ore assim: ó Deus, nesta hora eu proclamo que eu quero viver pela árvore da vida. Ó Deus, eu quero viver cada dia da minha existência pela árvore da vida. Que a tua vida se manifeste na minha vida como a esperança da glória. Que a partir de agora a inocência da fé seja realidade no meu caminhar contigo. Que não apenas eu, mas eu possa contemplar também na vida do meu irmão a beleza da tua graça, para o louvor da glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado agora. E nós vamos ministrar a ele. Há um cântico que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, se alimentando, eu e você nos alimentando da árvore da vida. O Senhor diz: quem por mim se alimenta, por mim viverá. Viveremos. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A maior força é a força da vida, que se resume no amor do Senhor. Amém? Amém mesmo? Então vamos proclamar cantando: como é precioso, hoje, sempre. Olhe para o seu irmão, olhe para ele, se alimentando da vida e
expressarmos o amor do Senhor no dia a dia, no caminhar, pelo sangue que flui da árvore da vida. Sua vida trouxe a nós aliança, pacto, compromisso. Não existem mais barreiras. A barreira da árvore do conhecimento do bem e do mal se desfaz. Eu sou livre para te amar, para te aceitar, para te pedir também. Perdoa-me, irmão, perdoa-me. Eu sou um, porque bebemos da mesma fonte, da mesma vida. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Enquanto estamos em pé, um desafio a você. Quantos que estão conosco nessa noite, que ainda não tiveram o privilégio de entregar a vida a Jesus, no sentido de tomá-lo como Senhor e Salvador? Nessa noite você ouviu muitas coisas e basicamente você ouviu que Deus te ama. Se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você pode ser salvo. Ou você que um dia andou nos caminhos de Jesus e se desviou, está longe, afastado. Nós queremos orar por você. Você que um dia experimentou comer tanto da árvore da vida, mas se afastou, foi enganado, passou a comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal, está longe, mas hoje bateu aquela saudade, você veio à igreja, e eu quero que você entenda que Jesus veio para você. Nós o amamos, perdoamos a você. Há um recomeço na sua história hoje à noite e nós queremos orar em seu favor. Quantos que estão aqui que hoje querem entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante a sua mão onde você estiver, porque nós vamos orar por você. Deus abençoe a você. Quem mais? Levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Deus abençoe aquela cabecinha branca ali. Quem mais? Este é o momento de Deus para a sua vida. Deus abençoe você lá atrás, lá na galeria, aquela mão erguida. Deus abençoe. Quem mais hoje à noite entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele? Levante a sua mão. Deus abençoe a você. Deus abençoe. Eu quero pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares, venham até aqui à frente. Pode deixar. Venha, saia do seu lugar, sem constrangimento algum. Pode vir, o Senhor te recebe. Nós o recebemos no amor de Jesus. Deixe. Pastor Marcelo vai estar aqui recebendo cada um de vocês, mas Jesus também. Podem subir aqui, venha. Lá da galeria, venha. Lá de trás, venha. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele, pode deixar o seu lugar. Venha. É o momento de Deus para a sua vida. É o momento de Deus para o seu coração. Pode vir. Pode vir. Deixe o seu lugar, o Senhor te recebe. Tudo será novo, diferente, mudado. A graça de Deus vai te envolver. Não mais você viverá pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida, o próprio Jesus virá fazer morada em você. A palavra diz: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para Ele
e faremos nele morada. Não importa quem você seja, importa que se você se entregar a Jesus, ou se você se reconciliar com Ele, Ele te recebe. Cada irmão olhe para o vizinho que está ao seu lado. Quem sabe ele está indo uma vontade tremenda de vir à frente, mas o diabo está falando, não vá. Mas nesta noite você vai quebrar essas cadeias e você virá. Você vai deixar para trás e você vai deixar uma velha vida para receber esta nova que Jesus tem para você. Venha Jesus, venha Jesus. Ninguém pode fazer essa decisão por você a não ser você mesmo. Esse é o momento de Deus para a sua vida. A igreja vai estender as mãos sobre os que estão aqui, sobre os que estão chegando, e nós vamos abençoá-los. Vamos abençoar estas vidas. Deixe seu lugar e venha. Há lugar no coração de Jesus para você. Sem constrangimento algum, venha. O povo de Deus está orando. Todo o povo de Deus está intercedendo agora pela sua vida, ligando você com o trono de Deus, com a vitória, com o poder do Senhor. Venha. A Bíblia diz: aquele que ouve, venha. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, colocamos esses corações no teu coração nesta hora. E quebramos, ó Deus, nestas vidas, toda seta do maligno, toda opressão das trevas, tudo aquilo que não te pertence, ó Pai. As ligamos com teu reino, com a tua paz, com a salvação e com a vida eterna, para que a partir desse instante, como filhos amados e queridos do Senhor, possam viver. Que esses corações, Senhor, sejam selados a partir de agora como novas criaturas, como filhos do Senhor, para que recebam do Senhor a graça do perdão. Que a eternidade, Senhor, comece para eles agora, não apenas como algo tão longe, mas como uma qualidade nova de vida. Os abençoamos no precioso nome de Jesus. Amém. Vocês vão receber nesse instante o abraço mais carinhoso que vocês já receberam na vida, como se fosse o próprio Jesus dando esse abraço a vocês, dizendo que vocês são bem-vindos à família de Deus. Ele vê as suas lágrimas, vai enxugá-las, vai trazer a paz ao coração de vocês, e nós vamos conduzi-los até uma sala à minha esquerda, onde todos irão receber uma palavra de ajuda e de oração. Eu te abençoo com toda... Abençoamos a vocês. Abençoamos no nome de Jesus. Vamos assentar, irmãos. Nós vamos ministrar agora com a unção, com o óleo, sobre todos os viúvos, os separados, os divorciados. Queremos quebrar na autoridade do nome de Jesus todo nível, toda seta de maldição. Você não é uma pessoa de segunda categoria. Talvez você não entenda tantas coisas, mas você pode experimentar a graça do Pai. Eu sei que durante a ministração, algumas pessoas irão sair. Para os que vão sair, uma palavra de orientação. Saia no maior silêncio possível. A nossa igreja exerce um ministério amplo em muitas frentes.
E uma das frentes é o centro estudantil da igreja. Uma das maneiras de manter o centro estudantil é através da cantina da igreja. Quando você estiver próximo aqui do templo, procure valorizar a cantina da igreja. Não vá fazer a sua refeição em qualquer outro lugar, porque no momento quando você vai, você está desprezando. Você pode abençoar todas as pessoas, mas você pode fazer isso também. Então valorize aquilo que a igreja oferece a você. E desta forma, de tudo que você comprar na cantina, 20%, 1/5 vai para o centro estudantil. Então faça com seu coração. Na saída, não deixe de levar, se você ainda não levou, os livros do nosso ministério. São mensagens como esta, que depois vêm para você em forma de livro. Leve. Se você tem ou está passando uma situação delicada na área financeira, há um livro sobre finanças, fé e finanças no reino de Deus, que tem uma mensagem muito clara. E eu quero chamar aqui à frente. Esse é um momento tão bonito. Todos os viúvos, os divorciados e separados, sem constrangimento nenhum. Nós vimos hoje à noite que somos uma família. Eu vou pedir que você venha e você vai se colocar aqui. Enquanto você vem, eu quero chamar aqui o Carlos e a Nurian, que vão dedicar o Diego para o seu Senhor agora. Enquanto esses irmãos vêm, o pastor Marcelo vai encaminhá-los, vão ficar bem aqui na linha, bem juntos. Eu quero aqui à frente todos os seminaristas e todos os obreiros da igreja, todos eles, porque nós vamos ungir esses irmãos com óleo, nós vamos ministrar a vida deles, nós vamos trazer a graça, pode dar um para cá, nós vamos trazer a graça de Deus sobre a sua vida. O irmão Carlos e a Norian devem trazer o Diego. Onde está o Diego? Está vindo. Como são muitos, eu vou pedir que vocês, por favor, subam, mas assim, fiquem olhando para lá. Podem ficar olhando para lá. Te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Continuem vindo todos os separados, os viúvos, os divorciados. Essa será uma noite de graça, de bênção, da libertação, que vamos trazer sobre a sua vida, a vida da graça de Deus, o favor do Senhor. A bênção do Senhor será plena sobre estes corações, todo o favor do Pai, em nome de Jesus. Esse é o dia. Nós vamos consagrar o Diego antes de orarmos por essas vidas. Pai, em tuas mãos colocamos o Diego, Senhor. Consagramos esta vida para o Senhor, para o teu reino e para a tua própria glória. Que sobre esta criança e os seus pais venha repousar a tua sabedoria, o teu favor, a tua unção. É que Diego cresça para o louvor da glória do teu próprio nome. Preserva-o, ó Pai, que os seus pais possam criá-lo em teus caminhos. Cerca-o com a tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos que estão aqui à frente, por um instante, fechem seus olhos. Meus irmãos, houve uma ocasião em quando o coração de vocês estava cheio de sonhos. Seu marido, sua esposa, mas um dos dois faleceu. Talvez você tenha abrigado no seu coração algum tipo de mágoa contra Deus. Os irmãos que estão aí, por favor, todo silêncio. Esse é o momento quando você deve perdoar. Talvez o seu casamento, seu marido te deixou, sua esposa te deixou. A mágoa foi tão grande, te feriu tanto. E hoje essa chaga está como que um nervo aberto em sua alma. Algumas vezes você participa de uma reunião, recebe apenas um consolo temporário. Mas a palavra diz para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nesse momento, nós vamos ungir a vocês. Nós vamos derramar sobre vocês o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. E os obreiros, os irmãos, os pastores, vão ministrar a sua vida nesta hora. Vão impor as mãos sobre você. Esse impor as mãos é como se fossem as mãos de Jesus cobrindo a sua vida. Mas você hoje à noite vai escolher não viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é apenas a árvore da razão. Mas você vai escolher viver pela árvore da vida. E você vai experimentar a vida do Senhor. Vai escolher viver esta vida de Deus, o Pai. E eu quero pedir que não apenas eu, mas todos os meus queridos que estão aqui, vocês vão orar comigo. Por isso eu gostaria de pedir que você se ajoelhasse agora no banco. Você vai colocar o seu cotovelo no assento do banco. E você vai estar intercedendo por esses que estão aqui. É gente que tem um coração muitas vezes sofrido, machucado. E nós vamos interceder por estas vidas agora, em nome de Jesus. Então agora, nós vamos ungir a vocês, derramando sobre a cabeça de vocês o óleo agora. Os irmãos que estão com a vasilha de óleo podem começar a despejar sobre os que estão aqui. E agora nós vamos começar a orar em nome de Jesus. Todo o povo de Deus orando por vocês agora. Os diáconos que tenham essa liberdade de vir orar, virão orar impondo as mãos agora também, em nome de Jesus. Todos os obreiros agora orando, comunicando a graça, o favor de Deus, o nosso Pai. Todo o povo de Deus agora orando em nome de Jesus. Ó Deus nosso Pai, louvamos o Teu nome pela realidade do Teu amor e da Tua vida. Louvamos-Te por tudo que Tu és. Louvamos-Te pela razão da Tua misericórdia. Louvamos porque Tu és a nossa própria vida, Senhor. Louvamos-Te porque queremos viver pela árvore da vida que é o Senhor. Não queremos viver somente pela razão, por aquilo, Senhor, que muitas vezes a nossa alma, o nosso coração grita dentro de nós. Queremos viver, Senhor, pela vida do Senhor. Nesta hora, meu Pai, contempla, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que estão diante do Senhor nesta hora. Senhor, esses que trazem um coração tão triste, Senhor, ó Deus, de um casamento que foi desfeito pela morte, foi desfeito pela separação, foi desfeito pelo abandono, foi desfeito pelo desprezo, foi desfeito por Satanás em alguma situação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar o meu irmão, a minha irmã, dentro do coração do Senhor nesta hora. Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa curar esta ferida, possa enxugar estas lágrimas. Senhor, para que Tu ofereças em nome de Jesus a vida a estas vidas, para que haja um novo recomeço, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa escolher perdoar, Senhor, aquele cônjuge que o traiu, que o magoou, que o feriu, que possa escolher perdoar
perdoar, que possa escolher oferecer uma página em branco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu oro pelos viúvos, pelas viúvas, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos e que o Senhor é o marido das viúvas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada a nenhuma viúva, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, contempla o coração de cada irmã viúva, o coração de cada irmão viúvo, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és o Consolador. Só Tu podes derramar sobre o coração, Senhor, que sente a dor profunda da saudade de um companheiro, de uma companheira, o bálsamo, Senhor, do Teu conforto nesta hora. Ó bálsamo de Gileade, ó bálsamo que é curador mais doída da alma humana, venha, envolve este coração nesta hora, venha fortalecer esta vida, venha fortalecer a minha irmã viúva, o meu irmão viúvo, Senhor, em nome de Jesus. Esteja manifestando o Teu nome, esteja manifestando a Tua graça, esteja comunicando a saúde, Senhor, a saúde física, a saúde na alma, a saúde no espírito, ó Pai. Senhor, aquela irmã, aquele irmão que, ó Deus, tenha no coração mágoa do Senhor pelo seu estado de viuvez, Senhor, que nesta hora, Senhor, Tu possas transformar em bem aquilo que aparentemente era mal, Senhor, como na vida de José. Senhor, em nome de Jesus, eu ligo a minha irmã, eu ligo meu irmão contigo, Senhor. Ó Pai, eu coloco no Teu coração nesta hora, para que Tu operes segundo a riqueza da glória do Teu nome, segundo a riqueza do Teu favor e da Tua misericórdia, segundo a manifestação da Tua vida, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Que cada viúva, que cada viúvo, Senhor, seja cobertado nesta hora com o manto do Cordeiro, com o manto do Cordeiro, em nome de Jesus. Que Tu estejas manifestando assim o Teu próprio nome. Mas, Senhor, nesse instante eu quero colocar, Senhor, em Tuas mãos o esposo, a esposa, Senhor, que o cônjuge foi embora, Senhor, desse casamento que se desfez, Senhor, ou que está em processo, Senhor, de morte e de destruição. Senhor, aqueles que estão nesse processo de morte e destruição, Senhor, eu quero profetizar o fruto da árvore da vida, Senhor, para que possa expulsar o poder da morte, da destruição, da separação, do aniquilamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu podes trazer, Senhor, ao coração do irmão, da irmã, não apenas a semente da esperança, mas, ó Deus, Tu és a esperança, Senhor. Ó Deus, Tu podes restaurar, Tu podes mudar, Senhor. Ó Deus, que este irmão escolha perdoar aquela esposa que o abandonou, que o deixou, que o feriu, que o magoou, que o traiu, que o pisou, Senhor. Ó Deus, eu quero que ele alimente agora, nesse momento de oração, Senhor, do fruto da árvore da vida, em nome de Jesus. Pai, aqueles que o casamento já foi destruído oficialmente por um divórcio, Tu sabes, ó Deus, o drama, o trauma, Senhor. Ó Deus, essa ferida, venha, Senhor, com as Tuas lágrimas nesta hora, fazer pingar as Tuas lágrimas, ó Pai, nesse coração ferido, para que possa perceber que o Senhor sofre também quando uma aliança é desfeita e quebrada, que não é o Teu propósito, Tua vontade primeira, mas, Senhor, que nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu possas mover nestas vidas, Senhor, que Tu possas restaurar,
Senhor, para que esta ferida, Senhor, seja restaurada pelo Senhor em nome de Jesus. Só Tu podes assim fazer, Senhor. Ó Deus, só Tu tens esse bálsamo que pode curar. Senhor, em nome de Jesus, que possa cair por terra agora, Senhor, tudo aquilo que foi alimentado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, toda razão humana, toda razão, ó Pai, natural, toda razão do intelecto apenas, ó Pai, que caia por terra. Mas, ó Deus, que cada irmã, Senhor, esteja experimentando nesta hora, Senhor Jesus, este envolver dos Teus braços, Senhor. Ó Deus, que a solidão, que machuca tanto, que fere tanto, Senhor. Ó Deus, eu invoco o Teu nome, para que a vida, a família aconteça, que lares sejam restaurados, lares sejam refeitos, ó Pai, que os viúvos se casem novamente. Senhor, que Tu possas prover, Senhor, movendo no meio dos Teus filhos, Senhor, operando este milagre. Senhor, eles estão no Teu altar, Senhor, nesse lugar consagrado e santo deste santuário, Senhor, onde os corações se colocam diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vem agir, para que as Tuas ovelhas aqui em Lagoinha sejam plenas, ó Pai. Senhor, aqueles que têm um sonho de um casamento refeito, contempla este sonho. Senhor, a viúva que pensa no novo casamento, Senhor, que assim aconteça. Que o viúvo que pensa em um novo casamento, que assim aconteça, Senhor. Ó Deus, que Tu levantes homens e mulheres para cumprir a Tua vontade. Senhor, e casamentos desfeitos, ó Pai, ofereça, Senhor, pela árvore da vida, uma oportunidade nova, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que toda ministração, Senhor, da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas de pessimismo, de derrota, de amargura, de vingança, de revanchismo, Senhor, que isso não aconteça. Não venha permitir, ó Pai, que Teus filhos se sintam a marca do sangue do Cordeiro. Senhor, seja tão completo sobre todos, Senhor, para que possam caminhar segurando em Tuas mãos, debaixo da Tua bênção, do Teu favor e da Tua vida, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir que você dê um abraço ao irmão, que você abençoe. Oramos por você. Comece agora a manifestar o fruto da árvore da vida, um abençoando o outro. Comece tomando posse desse valor do Senhor. Sobre a sua cabeça já repousa o óleo da unção. Tome posse. A nuvem é pequena, mas você começa a ver esse mover da graça de Deus sobre você. Nós amamos a vocês com o amor de Jesus. E no altar do Senhor, você acabou de deixar sua ansiedade, a sua preocupação, a sua inquietação, os seus temores. Deixe o seu coração ficar cheio da própria vida do Pai. Abençoamos a vocês e continuaremos orando por vocês. A Escritura diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tome posse dessa bênção, tome posse do favor do Senhor e goze a vida do Pai em nome de Jesus. Amém.